Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Agora vamos lá em 1 João 1,9. Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o último versículo que nós vamos ler é Filipenses 4 e o versículo 13. Ele é bem conhecido esse versículo. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Nosso culto do domingo passado, a gente fez uma pergunta para a igreja: quem é Deus para você? E quando as irmãs nós estávamos ministrando aqui em relação a quem é Deus, primeiro que a gente falou que muitos dizem que Deus não existe, só recapitulando, muitos dizem que Deus não existe, ou que Ele apenas criou e deixou o ser humano livre, e outros dizem que Ele até é o Senhor da sua vida, mas não comanda nada, toma as decisões por conta própria. Mas a gente viu também que que o nosso Deus tem uma identidade, Ele tem nomes, e a gente viu vários nomes lá especificando, e nesse nome Ele traz uma identidade. Isso a gente viu a identidade de Deus, não foi? Hoje nós vamos abordar a nossa identidade para com Deus. No domingo passado falamos a identidade de Deus para nós, agora é a nossa identidade para com Ele. Se vocês prestarem atenção nos 3 versículos que nós lemos, nós vamos abordar 3 coisas. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu sou, eu tenho e eu posso em Cristo. A gente vai entender essa parte aí. O primeiro ponto que nós vamos falar é: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vamos logo para o primeiro versículo que nós lemos, que foi que nós somos criaturas, imagem e semelhança de Deus. Quando a gente fala de criatura, a gente pode colocar a criatura, todos os seres vivos, todos aqueles que respiram, todos que são seres vivos, eles são criaturas de Deus. Então o homem, a primeira coisa que ele é uma criatura de Deus, ele foi criado. E a diferença dele para os outros animais é que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando vem essa palavra imagem, me veio uma situação. Você, pessoa, está na frente de um espelho. Ali o espelho, ele vai refletir a sua imagem. Ali o espelho não é você, ele reflete a sua imagem. E quando diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, é que nós temos que refletir Deus em nossa vida. E aí eu me lembro de uma música do, acho que era Anderson Freire, que ele diz: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Não é isso? A gente lembra que a questão de imagem é um reflexo, que nós somos um reflexo de Deus. Quando a pessoa olhar para você, ele tem que ver Deus em sua vida. Ele não tem que ver, é fulano de tal, mas é para assim, rapaz, aquele ali é crente, aquele ali realmente ele é diferente onde ele está, ele serve realmente a Deus. É isso que nós temos que ser, imagem e semelhança dele, refletir. E a gente viu também no domingo passado que Deus tem alguns atributos que são somente dele mesmo: onipotente, onisciente, onipresente, eterno. Isso o ser humano não pode ser, não tem como ser, porque é somente exclusivamente de Deus. Mas existem alguns atributos que Ele quer que o ser humano tenha, e nós vamos dizer alguns: amor, santidade, bondade, misericórdia, graça, justiça, paciência e sabedoria. São características que o nosso Deus tem, e Ele quer que a imagem e semelhança dele reflita isso também. Podemos ver também que quando a gente fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus ele é trino, a gente sabe: Deus Pai, Deus Filho e
Deus é Espírito Santo. A nossa natureza humana também é trina: corpo, alma e espírito. A gente entende também que o nosso Deus, ele é espírito. Ele não tem um corpo, ele é espírito. E nós podemos ver que em 1 Coríntios 6:17, mas o que se ajunta com o Senhor é em o mesmo espírito. O que eu acho interessante é que quando a gente vai estudar questões de teologia, existe muito questionamento da alma e do espírito. Tem alguns que dizem que alma e espírito é a mesma coisa, tem outros que dizem que são separados. Eu particularmente entendo que a alma, ela está questionada da emoção, o psicológico, essa parte mais psique racional nossa. E o espírito é o que nos conecta com Deus. Se ele é um espírito, a mesma natureza, ele tem que se conectar com ele. Então é o nosso espírito que se conecta com o Espírito de Deus. E vemos também, se somos criaturas dele, mas quando veio o pecado, e o pecado trouxe a morte, nós tivemos a morte espiritual. Foi ou não foi? Como tivemos a morte espiritual, nós nos afastamos, nós nos separamos do Criador. E aí sim entra Jesus, que quando o aceitamos, nós nos tornamos nova criatura. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo, nós somos nova criatura. Também em Cristo, nós somos filhos de Deus. Em João 1,12 diz: mas a todos, quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí você pergunta, mas qual é a diferença de criatura e filho? Se você prestar atenção, criatura vai ser qualquer ser vivo, aquele que Deus criou com vida, criatura. Mas o filho é somente aquele que vai através de Cristo. É através de Cristo que nós somos filhos de Deus. E vemos também que, quando somos filhos de pai e mãe, nós temos uma coisa chamada herança. É ou não é? Nós temos o direito de herança quando somos filhos. E na mesma coisa, nós também somos herdeiros de Deus. Romanos 8,17 diz: e se filhos, não criaturas, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. E aí a gente pergunta, que herança é essa? A maior herança que nós vamos ter é a questão da vida eterna. Mas também com Cristo nós temos bênçãos aqui. A nossa herança que nós recebemos por enquanto aqui são as bênçãos que ele derrama sobre nós por sermos seu filho. Mas também temos a garantia de uma bênção, de uma herança eterna, espiritual eterna, que é a vida eterna. Então vemos que somos criatura, somos filhos, somos herdeiros, e o co-herdeiro porque nós compartilhamos essa herança com Cristo. Herança essa que a gente já viu que é a vida eterna. Mas também nós temos uma outra característica: nós somos reconciliados com Deus. Segundo Coríntios 5,18 vai dizer: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós vimos que quando o pecado entrou no mundo, nós tivemos a separação dele, do nosso Criador, o ser humano com o Criador. Essa relação ela foi rompida. E não tem um outro caminho que não seja através de Cristo. E por isso que diz que através de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Nós também somos salvos, perdoados e redimidos. Mas por quem? Por através de Jesus. Colossenses 1,14 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Foi por causa da morte de Cristo, da sua crucificação, que ele morreu pelos nossos pecados, e por causa do seu sacrifício é que nós somos salvos. Nós temos direito de salvação, e nós também somos perdoados dos nossos
pecados. Por causa de Cristo, nós também somos membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e membros em particular. Sabemos que Ele é o nosso cabeça e nós fazemos parte do corpo de Cristo. A outra coisa que nós somos ungidos e selados por Deus. Isso nos confere em 2 Coríntios 1, 21 e 22 que diz: ora, é Deus quem faz que nós e vocês propriedades e pôs o seu Espírito em nosso coração como garantia de que está por vir. E também, a outra coisa que nós somos morada. Como o irmão até falou, citou aqui, nós somos morada do Espírito Santo. O nosso corpo é um santuário de Deus. Em 1 Coríntios 6, 19 vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Então nós temos que entender que em Cristo nós somos morada do Espírito Santo. Também diz que nós somos fortes, porque o Senhor é a nossa força. Abacuque 3,19 vai dizer: o Senhor soberano é minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Somente com Cristo nós somos fortes. Podemos até parecer fortes com as nossas... A questão de a gente parecer, quer ser forte em algumas situações, mas tem situações que são tão tremendas que, se não for com Cristo, a gente não aguenta. Porque somente Ele é que vai nos fortalecer para aguentar situações, tribulações que, em sã consciência, em questão de, por ser nos dias de Deus, um ser humano comum, Ele não suportaria. Mas com Cristo nós somos fortes. Em 1 Pedro 2,9 vai dizer assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Agora você imaginar que através de Cristo você está colocado dentro de uma geração que ela é considerada eleita, escolhida por Deus. Além disso, ele diz que nós somos uma nação santa. Por que nós somos nação santa? Porque Ele é santo. E somente os santos podem estar com Ele. E ainda diz assim: povo adquirido. Nós somos adquiridos por um alto preço. Não tem dinheiro no mundo que pague o preço que Jesus pagou por nós. Porque foi o seu sangue que foi derramado para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas vidas, para que nós não fôssemos condenados à morte eterna, mas através da sua morte, Ele nos deu a vida eterna. Também diz em Mateus 5, 13 e 14 que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se a gente for verificar nesse versículo, a gente pode entender que as duas coisas dizem muito parecidas. Nós somos a diferença. Nós temos que fazer a diferença onde nós estamos. Porque quando diz que o sal da terra, se você colocar uma comida que ela não tem sal, ela fica com gosto horrível, insípida, que é difícil de engolir. Mas quando você faz uma comida que é saborosa, com sal, agora pense num negócio gostoso. Em relação à luz do mundo, se você está no meio de uma escuridão e aparece nem que seja uma velinha, mas ela já faz toda a diferença. Nem que seja uma vela, um pontinho de luz, ele já faz diferença onde está. Agora imagina você ser uma luz colocada num lugar alto, e aí sim você vai ver toda a diferença do ambiente. E aí a Bíblia diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Resumindo, nós temos que ser diferentes. Onde nós estivermos, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja lá na rua, você tem que ser a diferença. Porque não adianta estarmos bem aqui na igreja, aparentemente somos crentes, servimos a Deus, mas quando saímos
identifica como filho de Deus. Ou você está numa rua lá no movimento, inclusive estava tendo um movimento aqui com o seu Gil, né? Agora você está lá fora e você não ser reconhecido como o filho do Deus vivo, como um servo dele, mas simplesmente mais um na multidão. Você está sendo salvo? Você está sendo luz? Não. E a Bíblia diz que nós temos que ser sal e luz. Temos que fazer a diferença em qualquer lugar que estivermos. E nós podemos ver também que quando a gente faz a diferença, se você tem uma família que não é evangélica e você é o único de casa, não são as suas palavras que vão evangelizar as pessoas que estão ao seu redor. Não é as suas palavras, são as suas atitudes. Se você é um filho rebelde, e aí quando você aceita Jesus, você se torna um filho comportado, obediente, a sua mudança é que vai levar os seus parentes a verem, olha, rapaz, ele aceitou Jesus. E aí eu mudou bem, a mulher mudou bem. E aí eu quero conhecer. Por causa dele, por causa do testemunho dele, eu vou querer conhecer esse Jesus. Então não são as suas palavras, vão ser as suas atitudes onde você estiver. E nós também dizemos que com Cristo nós somos mais do que vencedores. E o irmão até citou hoje, quando eu estava aqui em cima, Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não significa dizer que somos fortes, que somos os melhores, que somos super-heróis, não. Mas é por causa dele, por causa de Cristo, é que nós somos mais do que vencedores. E também é por causa de Cristo que nós somos abençoados. Deuteronômio 28:8 diz: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Quando estamos com Cristo, por mais infértil que seja o terreno, por mais insípido que seja o local, mas onde estiveres, Deus vai nos abençoar. E eu me lembrei de José, porque ele era um servo na casa de Potifar. E lá ele foi a diferença na casa de Potifar. Ele era um prisioneiro na prisão, mas lá ele foi a diferença na prisão. E ele estava sendo escravo, ele estava sendo servo. Mas em nenhum momento você vê a Bíblia dizendo que ele resmungou, ele reclamou, mas ele se tornou a diferença. E todo mundo via isso por causa do seu comportamento. Isso foi o que a gente viu que nós somos, aquilo que somos, o que a Bíblia diz que somos. Agora vamos entender o que eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho. A Bíblia diz que eu tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus. Eu por conta própria vou ter poder para alguma coisa? Não. É tão tal que quando você vai fazer alguma coisa que requer autoridade espiritual, você não pode dizer, não é no seu nome não. Você tem que usar o nome de Jesus. Porque é através dele que temos autoridade sobre o poder do diabo. E Lucas 10:19 vai dizer: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Então nós temos autoridade por causa de Cristo. Nós também temos o perdão dos nossos pecados e nenhuma condenação lá sobre a nossa vida. Uma coisa que eu acho interessante é que Satanás, ele é muito ardiloso. Quando você peca, e aí você se arrepende e você pede perdão ao Senhor, e aí tudo bem. Só que lá naquele teu momento de fragilidade, ele vem aqui te acusando. Ah, mas tu fez isso. Como é que Deus vai te, como é que Deus te perdoou um pecado tão grande desse? Olha, com certeza esse teu pecado aqui não foi perdoado não. Ou isso aqui, tu era aquele ali lá naquele mundão lá, vamos voltar para lá. Isso aqui. Muitas das vezes o Senhor te perdoou, mas às vezes a tua consciência, o Satanás aqui, colocando no teu ouvido, para que você diga que, olha, eu não fui perdoado, eu não tenho perdão. Eu me lembrei de uma coisa que o irmão de uma vez pregou,
que ele disse assim que tinha medo na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Que ele disse que estava muito temeroso com a questão de ter, porque na blasfêmia não tem perdão, né? E aí ele disse que de uma atitude que teve lá, ele achava que não tinha, estava com medo. E normalmente, quando a gente tem essas situações, é que mesmo Deus te perdoando, mas o inimigo sempre vai colocar dúvida. Ele sempre vai questionar. Inclusive ele questiona até a tua salvação. Ele questiona daquelas coisas que você pediu perdão. E ele de vez em quando ele vem com aquelas mesmas histórias. E aí a gente diz que nós temos o perdão dos nossos pecados. E nenhuma condenação há sobre a nossa vida. 1 João 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Também através de Jesus nós temos saúde em Cristo e praga nenhuma chegará à nossa tenda. Salmos 91, 10 e 11 vai dizer: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ou seja, nós temos saúde em Cristo e ainda temos a proteção. No momento de maior perigo, no momento de maior necessidade, Ele pode colocar anjos para nos proteger. E aí eu me lembrei que essa questão do anjos para nos proteger, eu não sei se eu já falei uma vez aqui, mas uma determinada situação, o inimigo começou a fazer exatamente aquilo que eu estava dizendo, de colocar coisas na cabeça, inclusive para que eu tirasse a minha própria vida. Uma determinada situação que aconteceu, eu falei assim: olha, eu não vou por aquele caminho que ele estava mandando eu ir, eu não vou. E eu desviei o caminho. Só que nesse caminho que eu desviei, eu estava ali naquela BR que pega o colo, e eu estava caminhando. Nesse dia eu estava mesmo bem atribulada nesse dia. E quando eu estava indo, o carro passou pela BR, e quando ele, na volta, ele em cima mesmo da BR, ele voltou. Na hora que ele voltou, eu ouvi sequestro. E eu falei: oh Jesus, eu saí tão atribulada de casa. E se acontecer alguma coisa, eu sei que daqui eu não passo. E o carro fez a volta em cima da BR. Eu estava aqui, eles pararam em questão de 2 anos. Pararam, eu veio com o vidro todo fumê. Do jeito que eu estava, eu falei assim: Senhor, aqui eu não tenho nem para onde correr. Aqui eu não tenho nem para onde fugir. A única coisa que eu te peço, me protege. Isso eu não orei falando, isso aqui, em pensamento. O carro parado na minha frente, eu parada bem aqui, olhava e não via que estava dentro. E eu digo, nesse dia, eu não vi, mas eu tive uma sensação de algo muito grande aqui atrás de mim, como se tivesse se levantado, muito grande. E aí eu ouvi justamente no meu ouvido: eles estão vendo que está atrás de ti. E naquele dia, eu entendi que mesmo a gente no momento de maior dificuldade, mesmo a gente achando que estamos fracos, mas quando a gente pede socorro ao Senhor, Ele manda seus anjos para nos proteger. E quando aconteceu, eu ouvi isso, que eles estão vendo o que está atrás de você, simplesmente o carro saiu, passou. E naquele mesmo dia, eu soube que teve naquela região nossa, teve, não sei se foi um assalto, uma mulher, que eles entraram e invadiram a casa, e foi muito complicado esse dia aqui em Monsanto, porque estava exatamente esse carro. E quando falaram as características do carro, era exatamente o carro que tinha parado na minha frente. E eu digo assim uma coisa para vocês: quando estamos com Cristo, Ele também nos protege. Ele coloca os seus anjos ao nosso redor para nos guardar e nos proteger. E mesmo que você se sinta fraco, porque nesse dia antes de acontecer essa questão, o inimigo falou exatamente: olha, as coisas não estão difíceis. Tinha chovido muito nesse dia com o Senhor, e ele falou assim: olha, eu vim para casa do meu pai. E o caminho que eu vim para casa dele é pela passarela aqui. E aí que veio na minha mente: vai lá, se joga, eles não vão nem saber. Teu marido não viu tu saindo de casa, tu tá indo para
Não. Muda o caminho. Então assim, quando estamos, mesmo em um momento de desespero, a gente também tem que estar para ouvir o que Deus fala aos nossos ouvidos. E não deixar que o inimigo fale na sua mente, no seu coração, coisas que você deu ouvido a ele. Porque saiba que nós somos propriedade exclusiva do Papai. Nós somos, quando pertencemos a Ele, Ele cuida. Nos mínimos detalhes, Ele cuida. E também com Cristo, nós temos liberdade no Espírito Santo. Segundo Coríntios 3,17 vai dizer: o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Nós não somos escravos. Em Cristo, nós somos livres e nós somos libertos da escravidão. E também em Cristo, nós temos uma vida em abundância. O que é vida em abundância? Vida plena, em paz, alegria. João 10,10 na parte B vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é qualquer tipo de vida, não. Ele quer em abundância. Vimos quem somos, o que a Bíblia diz que somos. Vimos o que nós temos. A Bíblia diz que nós temos. Agora eu vou dizer o que nós podemos. Que a Bíblia diz que nós podemos. Primeiro, nós podemos reinar em vida. Primeiro, quando Adão e Eva foi feito, Deus deu autoridade para ele reinar, governar a terra. Foi ou não foi? E nós podemos reinar em vida como? Vivendo plenamente a autoridade e o poder que nos deu através de Jesus. Através de Jesus, Ele nos deu poder e autoridade. Também podemos orar pelos enfermos e cativos e testemunhar com poder. Isso nós podemos exercer a autoridade que Ele nos deixou. Essa autoridade pode ser sobre demônios, circunstâncias, pisar em serpentes e escorpiões e nada nos fará dano algum. Também podemos amar, porque Deus Ele é amor. Mas também podemos perdoar, porque Ele não quer que nós tenhamos uma vida rancorosa, de angústia e de tristeza. Mas Ele também não pode tomar a decisão por você. É você que diz: pegue socorro a Ele, ajuda Ele. Mas quem decide perdoar é você. É você que tem a decisão de perdoar. Também posso em Cristo dar graças. O que Deus mais se alegra é um coração agradecido. Gente, quando você faz alguma coisa, não esperando nada em troca, mas quando você faz alguma coisa de bom grado para alguém, e a pessoa, nem que a pessoa te diga assim: olha, muito obrigada. Isso lhe dá uma satisfação tão grande, mesmo que você não receba nada em troca. Mas quando a pessoa te diz obrigado, é um agradecimento. Agora, quando você faz alguma coisa de bom grado e nem um obrigado você recebe, nós, como seres humanos, a gente não gosta. Não é muito legal, não. Agora, imagine o nosso Deus, de tantas coisas que Ele tem feito pelos seus filhos, e muitos de nós não somos agradecidos. Agradecidos por estarmos vivos. Estamos aqui respirando, graças a Deus estamos com saúde. Mas quantos nem isso têm oportunidade porque estão no leito, já à beira da morte, ou precisando de um aparelho para respirar, mas nós estamos aqui respirando e com saúde. E nós também temos que nós podemos ligar e desligar na terra em concordância, e será ligado e desligado nos céus. Mateus 18 vai dizer: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E a última coisa, que foi o versículo que nós lemos, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir que aqui Filipenses 4:13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí a gente pode entender que nós somos, nós temos e nós podemos o que a Bíblia diz que nós somos, o que nós podemos
e o que nós temos. E por final, vou só relembrar uma música que a gente pode entender que você é muito especial para Deus. Que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior.